A gente sempre ouve falar de salários altíssimos no serviço público, né? Mas como isso é possível se existe um teto salarial? Bom, a resposta, por mais incrível que pareça, não está numa brecha da lei, mas na própria Constituição. Vamos entender direitinho como essa conta fecha? E essa é a grande pergunta, o ponto de partida de tudo. Se existe um limite claro, um teto, como é que a gente vê salários que ultrapassam e muito esse valor? Parece uma contradição, não é mesmo? Para desvendar esse quebra-cabeça, a gente precisa ir direto à fonte, a lei máxima do país. Então, para começar, vamos entender a regra principal, a base de todo o sistema de remuneração pública. É o famoso teto constitucional. A ideia dele é justamente controlar os gastos e colocar um ponto final, um valor máximo para os salários. E olha, o texto da Constituição é bem direto ao ponto. O artigo 37, inciso 11, deixa claro: ninguém no serviço público, em nenhuma das esferas de poder, pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto. É o topo da pirâmide salarial. Fim de papo. Pelo menos em teoria. Ok, além desse teto, a Constituição tentou criar uma segunda camada de controle, sabe? Um princípio para deixar os salários mais transparentes e simples. É a regra do pagamento em parcela única, que a gente chama de subsídio. E aqui as palavras são muito fortes, preste atenção. O artigo 39 é explícito, o pagamento é exclusivamente em parcela única. E não para por aí. Ele veda, ou seja, proíbe qualquer tipo de acréscimo. Nada de gratificação, adicional, abono, prêmio. A intenção aqui era bem clara: criar um salário limpo, sem os famosos penduricalhos. Então, vamos resumir o que a gente viu até agora. Temos um teto máximo que, teoricamente, ninguém pode ultrapassar, e temos uma regra que diz que o salário tem que ser pago de uma vez só, sem nenhum extra. Parece um sistema blindado, né? Desenhado para ter total transparência e controle. E, no entanto, a realidade que a gente vê é outra. Se o sistema parece tão fechado, tão amarrado, como é que se consegue, de forma legal, ultrapassar esse teto? Onde é que está o segredo? Pois é, a resposta não é uma manobra ilegal, mas algo que está escrito na própria Constituição. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa história. O tal segredo não é um furo na lei, não é um jeitinho, é uma exceção formal, um parágrafo colocado de propósito no mesmo artigo que define o teto salarial. A expressão-chave é essa aqui: parcela de caráter indenizatório. O que isso quer dizer? A ideia, na verdade, é simples. Pensa num reembolso de despesas. Se uma pessoa viaja a trabalho, a empresa devolve o dinheiro do hotel, da passagem. Esse reembolso não é salário, é a devolução de um gasto. As parcelas indenizatórias seguem exatamente essa lógica. E este parágrafo, este aqui é a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Ele diz com todas as letras que essas parcelas, as de caráter indenizatório, não entram no cálculo do teto. Elas são pagas por fora, à parte do limite. Ficam de fora da conta. Vamos colocar os dois pontos lado a lado para a coisa ficar bem clara. De um lado, a Constituição diz: o salário é uma parcela única, sem extras. Do outro lado, ela mesma diz: mas os extras que forem de natureza indenizatória não contam para o teto. É exatamente nesse jogo, nesse diálogo entre a regra e a exceção, que os supersalários se tornam legalmente possíveis. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria constitucional, as regras do jogo, vamos ver como isso funciona na prática. Como é que essas duas normas se juntam para formar o pagamento final de um servidor? O processo é bem direto. Primeiro, o subsídio, que é o salário oficial, é definido respeitando o teto. Até aqui, tudo dentro da regra. Aí, no passo 2, são adicionados vários valores classificados como indenizatórios, tipo o auxílio moradia, auxílio alimentação e por aí vai. E o resultado, no passo 3, é que a soma de tudo pode superar, e às vezes por muito, o valor do teto constitucional. E tudo dentro da lei. Então, para resumir a ópera, os famosos penduricalhos são, juridicamente, essas parcelas indenizatórias. E pelo simples fato de estarem nessa categoria, eles não entram na conta do teto salarial. É um mecanismo previsto, escrito na própria Constituição. E isso tudo, claro, nos leva diretamente para o centro da polêmica, para o debate público que a gente acompanha o tempo todo. A questão deixa de ser sobre legalidade e passa a ser sobre interpretação e propósito.